É hoje, é hoje. É, parece que eu não sou digno, né? Tá certo. Bom, vamos para a nossa terceira aula de introdução ao estudo das cidades e hoje vamos falar de urbanismo medieval. E para começar, vamos parar com essa bobagem de dizer que Idade Média é a Idade das Trevas. Isso é besteira. Isso é bobagem. Isso daí é a famosa propaganda negativa. Não tem nada a ver. Na verdade, ao contrário do que se pensa, foi durante a Idade Média que houve um dos grandes surtos de crescimento urbano da Europa. Isso acontece porque a Idade Média não foi 2, 3, 4, 5 anos, nem 1000. Foram 10.000 anos de história e de um processo que foi se constituindo aos poucos. Primeiro, é dividido em fundamentalmente, né, duas partes. Claro que não necessariamente rígidas, né? Mas a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela vai ali do século 5 até aproximadamente o século 9 ou 10, depende do historiador, mas mais ou menos por aí. E a Baixa Idade Média vai do século 9, 10, eu prefiro 10, até o século 15. Ou seja, foram 1000 anos, né, de um longo processo estabelecendo. E a partir de um certo ponto, as cidades que diminuíram muito, considerando o que existia no Império Romano, começaram a ressurgir. E primeiro, não podemos falar em queda de Roma. Esse lobinho aqui, ó, Rômulo e Remo, não desapareceram da noite para o dia. O que nós podemos falar é de desagregação do Império Romano, que foi um processo também muito longo, que durou séculos, e envolve toda uma série de elementos que vai desde crise econômica, até a crise do sistema escravista também, que era a base da economia, crise política, né? E também, talvez até um dos elementos principais, as invasões bárbaras. Os adoradores do nosso querido amigo Thor, o deus do trovão, alguém aí é digno? Tem um papel forte nisso. Por quê? Porque com as invasões bárbaras, a aristocracia romana, para se proteger, passou a assumir uma vida rural. As famosas vilas romanas que grandes nobres tinham tal, passaram a ser fortalecidas e se transformaram nesses grandes castelos, né, que estão no imaginário popular definindo a Idade Média. Inclusive, o Jacques Legoff, que é um dos grandes historiadores do período, ele fala muito bem isso, que neste livro, Heróis e Maravilhas da Idade Média. Num dos pedaços aqui, ele fala sobre essa Idade Média imaginária e desses prédios que, de certa forma, constituem o nosso imaginário com relação ao período. Vou ler, trechinho. Os monumentos maravilhosos, maravilhosos no sentido de que tem toda uma carga mística e mítica em torno disso, da Idade Média, que deixaram imagem mítica no imaginário europeu, são essencialmente a catedral e o castelo medieval. Então, portanto, um elemento bélico, elemento de defesa, e o elemento religioso. Não é por acaso, porque nós sabemos muito bem que o que de certa forma manteve a Europa coesa durante esses 1000 anos foi o papel da Igreja Católica. Boa parte das cidades sobreviveram enquanto potentados episcopais, sedes episcopais, que você tinha ali um bispo forte, né, que mantinha o controle naquela cidade. E fora isso, obviamente, né, esses castelos, né, que foram surgindo com o passar do tempo a partir dessa ruralização da vida dos nobres romanos. Que aí surge uma série de outros elementos que dialogam com isso, como por exemplo a ideia de foresburgos. O que seria esse foresburgos? Você tinha
esses castelos cercados, né, que se transformavam em espécie de cidadelas, que, vamos dizer, eram esses protoburgos, né? Então, num determinado momento, né, toda aquela vida que existia em torno, vida econômica, social, religiosa, o que havia em torno daquele perímetro ali, era o que é chamado de Foresburgo, ou seja, uma comunidade que vivia em torno daquele castelo, daquela fortificação, daquela cidade fortificada, não vivia necessariamente dentro de suas paredes, de seus muros, porém viviam, de certa forma, sob uma espécie de tutela, né, dessa fortificação. Mas quando que começou a surgir esse reaparecimento dessa vida urbana na Europa, após esse largo período de ruralização? Basicamente, vem com o enfraquecimento do sistema feudal, que começa a acontecer ali por volta do século IX, se estende ali até o século X e vai se desagregando cada vez mais ao longo, né, do período até, né, desaparecer quase que completamente. Embora a influência desses nobres permanecesse de alguma maneira, né, sobretudo na formação de pequenas vilas, que nós chegaremos lá. Esse processo, ele é um processo que não está muito bem estabelecido em termos de concordância de historiadores, mas a gente pode falar que aquela divisão clássica é meio que, vamos dizer assim, o pequeno consenso que existe, que é o quê? A ideia de que, num determinado momento ali na Europa, possivelmente a partir ali do século oitavo, nono, né, começou a haver o que a gente pode chamar de revolução agrícola. Ou seja, os feudos, né, aquela população feudal que tinha uma produção muito pequena, muito pobre, né, começou a produzir mais com novas tecnologias, a charrua, novas técnicas de plantio, como você, por exemplo, descansar a terra um certo período, tal. Isso começou a ser apreendido e se começou a produzir muito mais. Criou excedente, né? Esse excedente começou a ser comercializado e esse processo de comercialização fez com que a vida, que era muito restrita à localidade da produção, começou a se espalhar. Então, por exemplo, você produzia determinado produto aqui, você ia vendê-lo lá ou lá. Com o passar do tempo, isso acabou se transformando numa rede, e essa rede muitas vezes acabava se transformando em algo fixo, como por exemplo um mercado. O famoso mercado de champanhe, por exemplo, né, veio daí. O que acontecia? Quando esses mercados se estabeleciam, toda essa rede se estabelecia, começava a surgir necessidade daquelas populações que iam para esse mercado, que acabava vivendo ali em torno dele, né, que agora era fixo, passasse a ter uma espécie de controle da sua própria vida, né, dos elementos que estabeleceram daquela comunidade. Qual é o caminho a ser seguido? O nosso autor base deste livro, História do Urbanismo, o Jean-Louis Arouel, ele trabalha isso ao longo do capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos construindo aqui essa nossa narrativa principal, usando outros autores para poder ilustrar alguns elementos e tudo mais, tal, mas ele deixa muito claro que começou a haver um estabelecimento de regras próprias para cada uma dessas comunidades. Nós podemos chamar isso de cartas de foral, ou seja, você estabelecia o foro daquela cidade, né? Como que isso acontecia? Você tinha um nobre que ele não tinha acesso a necessariamente riquezas para além da posse da terra. Então, quer dizer, surgiu esse momento em que a posse da terra, embora fosse muito importante ainda, não era mais o elemento determinante, né? Porque começaram a aparecer comerciantes urbanos. A ideia de riqueza começou a mudar. Pouco a pouco começou a mudar. Então o que se fazia então? Você fazia acordos de espécie de ocupação daquele território e você estabelecia regras, né, de como aquela terra ia ser ocupada. Isso era chamado em
na legislação, né, de carta de foral, ou seja, você estabelecia o que podia e o que não podia naquela região. Ou seja, havia então um acordo entre esse nobre do castelo no qual aquela comunidade, aquela feira, aquela cidade, aquela vila começou a surgir, e também internamente entre os seus cidadãos, entre os seus moradores. É daí que surge uma expressão que ficou muito popularizada na Idade Média, que é a expressão o ar da cidade liberta. Os pesquisadores medievais, eles pensam essa expressão a partir da ideia de que numa comunidade feudal, o senhor feudal era senhor da vida e da morte. Agora, numa comunidade urbana que estava ressurgindo, que tinha uma carta de foral específica, você tinha que começar agora a seguir algumas regras específicas, algumas regras daquela comunidade. O autor Jacques Le Goff, o mesmo deste livro que nós lemos um trechinho aqui, ele trabalha isso muito bem neste livro, O Apogeu da Cidade Medieval. Em um dos capítulos aqui, ele mostra como que essa ideia de uma vida civil, de uma vida regida por regras, de uma vida regida por leis, começaram a ter um peso importante. Por quê? O que movia a cidade agora não era mais um império hegemônico, todos os caminhos levam a Roma, não é mais isso. A nossa lobinha, né, já não existe. A sua estrutura foi substituída pela Igreja Católica, mas é uma autoridade, embora tivesse também um peso político muito grande, mas era uma autoridade sobretudo religiosa. Então o que acontecia? Essas localidades, elas não eram mais constituídas a partir de um elemento unificador religioso, mas o interesse comercial. O que eu quero dizer com isso? Nós estudamos na aula passada que as cidades romanas, naquele processo da Pax Romana, ela se constituía a partir de comunidades, de grupos, né, que se reuniam e fundavam essa cidade. Estabeleciam ali o culto daquela cidade, ou seja, cada cidade tinha um deus. Essa lógica deixou de existir. Não existe mais isso. Por quê? Porque agora nós estamos lidando com a ideia de uma religião universal. Ou seja, cada catedral que havia em cada cidade, a catedral, como nós vimos com o Le Goff, é o símbolo medieval, e ela é grandiosa não é por acaso, é porque a ideia é de se estabelecer um culto universal. O culto para toda a Europa, para todo mundo. A ideia é você converter todo mundo. Ou seja, o que tem de elemento unificador dessas cidades é o comércio. Não é mais um império, não é mais um panteão de Deus que cada um teria, cada cidade teria o seu Deus, mas que fazia parte de um panteão comum, não é mais isso. Agora é o comércio. Esse elemento é fundamental para compreendermos a construção do Ocidente moderno. Por quê? Aquela coisa que eu falei no comecinho da aula, de que a Idade Média não é a Idade das Trevas, isso aí é pura propaganda enganosa, fica muito clara quando nós pensamos, por exemplo, neste livro aqui, que é A Idade Média, Nascimento do Ocidente, do professor brasileiro, pesquisador brasileiro, Hilário Franco Júnior. Ao longo dos capítulos ele vai mostrando como a nossa estrutura ocidental, né, de todo o Ocidente, em termos culturais, religiosos, morais, tal, tudo começou a se constituir na Idade Média. Tá? Ou seja, diferentemente dessa Idade das Trevas, o que nós temos ali é o germe do que nós somos. Certo? Agora, é claro que esse caminho não foi um caminho simples, não foi um caminho fácil de ser estabelecido. Nós temos 1000 anos aí de rupturas, continuidades, tal. E em termos de urbanismo, talvez a maior ruptura que aconteceu foi o rompimento com a ideia do quadrilátero urbano que era típico das cidades romanas. O nosso autor,
ele reforça muito isso, essa ideia de que aquelas ruas pensadas, controladas, edificadas a partir de um plano que era típica do urbanismo romano, deixou de existir. Inclusive, o Lewis Mumford, que nós já falamos sobre ele, né, o nosso tijolinho, né, ele vai além até. Em um dos capítulos aqui de A Cidade na História, ele fala que a cidade medieval ela começou a flertar com as formas arredondadas. Para ele, isso acontecia em função dessa falta de um poder central, né? E a cidade ela crescia conforme necessitava. Então, por exemplo, a cidade precisava se fortalecer a partir de um determinado lado, que estava mais fraco militarmente. Lembrando que a ideia de defesa era algo importantíssimo na Idade Média. Havia muitas guerras entre cidades. Então o que você fazia? Você estendia a muralha para aquela região. Uma outra parte, passado um tempo, acontecia a mesma coisa. O que você fazia? Você estendia para aquele lado também. Ou seja, com o passar do tempo, você não tinha como construir um quadrado perfeito ou então um quadrilátero que fosse, independentemente desse formato de linhas retas. Não. Você passou a trabalhar com linhas curvas, sempre. Né? E ele chama isso de uma espécie de retorno à natureza. Lembrando que desde os tempos mesopotâmicos, a ideia de ruptura com a natureza simbolizava civilização. Agora que nós temos uma religião universal, essa lógica mudou. Por quê? Sobretudo porque agora a cidade é o local do pecado. A cidade onde acontece violência, a cidade onde acontece roubo, a cidade onde acontece injustiças. Essa é a lógica. Não é à toa que no imaginário cristão o nosso paraíso terreal é um jardim. Ou seja, o retorno dessa lógica da natureza novamente. Então quando nós pensamos simbolicamente, conforme o Lewis Mumford propõe aqui, essa volta às formas circulares, de alguma maneira, representa essa volta à natureza como talvez uma forma de purgar a cidade. E não é por acaso que essas cidades, inclusive como fala o Richard Sennett, havia muitos teatros da crueldade, né? Autos em que as pessoas se flagelavam, repetindo o gesto de flagelar o Cristo, né? Isso era muito comum. Por quê? Porque essa ideia do purgar, né, era muito forte nessa lógica urbana. Por quê? Porque a estrutura da cidade medieval era muito precária. E vocês se lembram que eu falei para vocês na aula passada que para o Richard Sennett a cidade antiga era uma cidade que procurava ordem e equilíbrio, não é isso? A cidade medieval não. A cidade medieval ela procura o purgar a carne, ou seja, essa relação entre carne e pedra que havia na cidade antiga, que era uma relação voltada para a ordem e para a beleza, aqui passou a ser uma relação de castigo e purgação, ou seja, você tinha que sofrer aqui para não ter que sofrer no outro mundo, né? Então a cidade era suja, a cidade era pobre, as ruas eram estreitas, escuras, ou seja, toda essa lógica, né, permeava a resolução desse discurso. E, por exemplo, não havia mais a possibilidade de você ter acesso a aquedutos. Porque a cidade medieval era uma cidade voltada para a defesa. Então seria muito comum, muito fácil, né, o inimigo, por exemplo, envenenar ali o aqueduto que leva água para a cidade. Então, quando você pensava nessas questões de acesso à água, por exemplo, geralmente o que se tinha era rios, as cidades eram construídas sempre com o rio passando ali. Não é à toa quando as imagens mais icônicas, né, aquela imagem da ponte levadiça, né,
ou seja, tem um rio passando ali, cercando o castelo e tal. Isso e também fontes, cisternas e tal. Agora, embora a cidade medieval fosse bastante apertada em suas ruas mais comuns, havia alguns espaços amplos. Por exemplo, a praça em frente à catedral, à igreja, era sempre uma praça bastante ampla. Por quê? Primeiro porque ali era onde acontecia o comércio principal da cidade. As festas populares, né? Inclusive as festas ligadas ao calendário litúrgico. Havia vários espaços verdes também, para além da praça. Esses espaços verdes tinham várias funções. Uma delas era a criação de animais, né? E havia também a função de abrigo para aquelas populações do Foresburgos, lembra que eu falei? Que viviam ali na região, em torno do castelo, mas não necessariamente no castelo, na cidade e tal. Então, havendo uma possível invasão, talvez de um povo bárbaro, né? Ou então de uma outra cidade, uma guerra entre cidades ali, o que você fazia? Essas populações elas iam para dentro da proteção dos muros da cidade fortificada, do castelo, e elas ocupavam esse espaço relativamente amplo e aberto ali. E havia também um espaço geralmente grande reservado para os cemitérios, que, diferentemente das cidades antigas, em que o cemitério ficava sempre fora da cidade, né, embora próximo, aqui o cemitério fica dentro. Inclusive, boa parte dos túmulos das pessoas mais importantes ficavam exatamente dentro das próprias igrejas. Aquelas figuras fundamentais da cidade, às vezes foi o herói fundador, alguma coisa assim, ficava lá dentro. Às vezes uma personalidade, né, um santo, né? Era muito comum isso também, né? Os santos eles eram enterrados dentro da igreja, tal. Para além disso, essas cidades elas passavam a ser compartimentadas no seguinte sentido: a religião que dominava esse universo era a mesma, era o cristianismo. Porém, nem todo mundo que habitava a Europa medieval era cristão. Então passou a existir dentro dessas cidades, por exemplo, a mouraria, onde viviam ali os mouros, né, os islâmicos, os africanos. Tal. Havia também a judiaria, onde viviam as comunidades judaicas. Tem várias histórias, né? Inclusive a própria a expressão em português judiar, né? Vem de uma tradição medieval, que inclusive o Legoff trabalha essa tradição neste livro aqui, que era no período da Páscoa. Você ia na judiaria, capturava um judeu, levava ali até a porta da catedral e você o castigava ali num castigo público, você o espancava tal e mandava embora, né? Isso era o judiar, né? Era o purgar, era castigar segundo essa tradição, os assassinos de Cristo. É claro que isso, ao longo da história, houve desdobramentos terríveis, né? A própria ideia do antissemitismo, que gerou o Holocausto, né? Adveio disso. Tá? Mas o que nos interessa aqui, para além dessas injustiças, de separação e criação de guetos e tal, é essa ideia de que você tem uma cidade que se compartimenta. Então você vai ter os bairros para etnias, para grupos religiosos e tal, embora toda aquela comunidade, de modo geral, fosse fundamentalmente cristã. Agora, a partir ali do século XII, como nós falamos, passou a existir uma grande expansão urbana. E eu trabalhei um desses exemplos. Eu tenho 2 livros aqui, que são meus, escritos por mim, os 2 trabalhando com a Ordem dos Templários. Um esse daqui, que a base dele é minha dissertação de mestrado, uma breve história do templo, da fundação da Ordem dos Templários à criação da Ordem de Cristo, séculos XII a século XIV. Basicamente, isso daqui é a Ordem dos Templários, que se transforma em Ordem de Cristo, tem uma importância grande aqui para o Brasil, mas não é tema da nossa aula de hoje. Agora, o que interessa para a gente aqui é a ideia de que essa Ordem dos Templários, vindo, né, do cenário das cruzadas, cenário palestino ali, indo para a Europa, em Portugal especificamente, foi responsável em criar várias cidades. Para quê?
para proteger os campos de Coimbra, que eram os campos, né, da família real, onde habitava a família real. Então, ali ao longo do rio Tejo, foi criadas várias fortalezas que se transformaram posteriormente em cidades, fomentadas por essa presença, por essa segurança dos templários, né? E uma delas foi a cidade de Tomar, que eu estudo nesse outro livro aqui, que a base dele é a minha tese de doutorado, que é da Grande Cruzada, a Demanda do Graal, a história da Ordem dos Templários. Em um dos capítulos eu estudo a formação da cidade de Tomar. Eu mostro como que é em Portugal, eu mostro como que ela foi fundada, tem o herói fundador, essa figura tão importante nesse imaginário medieval, né, e antigo, né, que no caso aqui é o Galdin Paz, que era um dos mestres templários, né. E a cidade de Tomar é uma cidade que pode ser colocada como um bom exemplo do que eu estou falando. Primeiro, dentro desse contexto, é o que nós podemos chamar de cidade nova, que ela surgiu ali no século XII. É uma cidade de ruas largas, é uma cidade que surgiu sob a proteção de um castelo, que também tinha uma conotação monástica, porque eles eram também monges. E essa cidade, ela passou a ter uma preocupação maior com, por exemplo, o elemento sanitário, a limpeza, essa amplitude dos espaços, coisa que não havia. Outra coisa importante, também não era cercada, não era em torno de uma muralha. Tudo isso começou a abrir, né, um modelo que iria se desenvolver posteriormente, ali a partir do século XIV, que geraria a cidade renascentista, que é o nosso próximo tema, que é a segunda parte, né, do segundo capítulo, né, do livro do Arruel. Que na prática simbolizou o seguinte: passou a existir uma preocupação com elementos não meramente práticos, como era no começo da Idade Média, mas com elementos de conforto e também de estética. E quando nós falamos em estética, né, sintomático, né, bem interessante falarmos sobre o Renascimento, né, que é esse próximo passo desse urbanismo europeu. Bom, algumas dicas aqui para quem se interessar por esse tema. Quem quiser estudar, por exemplo, o tema da utopia medieval, eu recomendo este livro aqui, que também é do professor Hilário Franco Júnior, que é o Cocanha, a história de um país imaginário. Que pensarmos as utopias de cada época é interessante para pensarmos como essa época se representava. E no caso da Cocanha aqui, que é uma utopia medieval, que nós temos aqui é a ideia da fartura, a ideia de uma espécie de liberdade moral, tal. E muitos elementos dessa utopia permanecem até hoje. Por exemplo, se você gosta de festa junina, né, o famoso pau de sebo da festa junina, que você sobe o pau de sebo e você tem uma prenda lá em cima. Isso fazia parte do imaginário da Cocanha, que era um imaginário muito ligado à ideia de fertilidade, que é uma coisa extremamente pagã, por exemplo. Havia um rio ali que era metade vinho tinto, metade vinho branco, né? Tinha uma série de elementos assim. Agora, o que nos interessa aqui é pensar nessa utopia como o que você não tem. O que você não tem é, por exemplo, muito acesso a alimento, muito acesso à liberdade moral, né? Então, quer dizer, quando você pensava em utopia, você pensava algo que rompia esses elementos. E, no caso aqui, a Cocanha representava essa utopia medieval. Certo? Um outro exemplo interessante que vocês podem estar buscando é essa obra aqui em 2 volumes, organizada pelo Jacques Le Goff e o Jean-Claude Schmitt, que é o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, que aqui é por verbetes. Então tem vários verbetes que vocês podem procurar: cidade, urbanismo medieval e tudo mais. E uma obra literária espetacular, e eu chamo literária porque é muito bem escrito, é este livro aqui do
Huizinga, O Outono da Idade Média, uma verdadeira obra-prima estética, que trabalha exatamente essa ideia, né, de como que a Idade Média se constituiu e essa constituição da Idade Média, como que ela nos gerou, né, enquanto civilização. Eu acho que é isso, né? Então, nossa próxima aula falaremos sobre a cidade renascentista. Wakanda Forever!